FAMX-FCP. Entre Sorriso e Gustavo Sá não se verificou falta. De acordo com Pedro Henriques, cartões amarelos deixaram de ser assinalados a Bondo e William Gomes. Arbitragem avaliada em 6, positiva no que diz respeito ao essencial, embora com falhas na disciplina. Mais uma patuscada sai. É sabido que as expressões mais engraçadas num dicionário são as populares ou regionais, uma vez que apenas nas regiões o povo se expressa livremente. Opinião de Miguel Esteves Cardoso. O nosso destino é o nascimento de mais crianças em ambulâncias. Não tenho qualquer expectativa de que consigamos realizar a reforma do SNS que é necessária e a responsabilidade não recai, sequer, sobre a ministra. É mais uma questão da crença de que a saúde não é um negócio nem tem um custo. Contudo, todos nós contribuímos. Gouveia e Melo refuta acusações de chantagem junto do governo. O candidato à presidência esclarece as razões que o levaram a candidatar-se a Belém, assegurando que a informação sobre Marcelo querer manter não influenciou a sua decisão. No entanto, expressa ter ficado furioso com as declarações do PR durante a sua cerimónia de posse. José Sócrates solicita ao tribunal o término do espetáculo de ter advogado que não selecionou. Em um pedido ao qual a Lusa obteve acesso, José Sócrates dirigiu-se ao tribunal solicitando o fim do lamentável e degradante espetáculo. Polícia de Coimbra resgata idoso em paragem cardiorrespiratória. A vítima de 85 anos foi reanimada pela polícia, que conseguiu inverter a situação antes da chegada do INEM. Advogado é levado a tribunal na Marinha Grande por imigrante devido a burla. José Vaz Fernandes disponibilizou fundos para a aquisição de uma casa em Palmela que não se encontra em existência. O caso conta com mais 2 réus. Zoran Mamdani pode ser uma referência para a esquerda em Portugal. A vitória do democrata Zoran Mamdani na presidência da Câmara Municipal de Nova Iorque provocou reações entusiásticas e prudentes na esquerda portuguesa. Mariana Lima Cunha é a convidada. Cartas dirigidas ao diretor. Público PT. Cinco horas. Estados Unidos da América. Financiamento assegurado para o setor público até janeiro. O acordo garante que milhares de funcionários públicos com salários adiados recebam pagamentos. Além disso, o FCP venceu o Famalicão por 1-0. Os algoritmos causam desconforto. Propostas. Nesta semana, sugerimos obras literárias de diversas vertentes tecnológicas, músicas extremamente populares de várias tonalidades, filmes clássicos, ícones do heavy metal e séries a evitar. É importante estar ciente. Catarina Martins, vi as minhas 2 filhas a assistir a O Gajo de Alfama, dos Gato Fedorento. Tenho a sensação de ter falhado como mãe. No segmento final do Isto é Gozar com quem trabalha, Catarina Martins, candidata à presidência, é entrevistada por Ricardo Araújo Pereira. Escuta a entrevista em formato podcast aqui. Pedro Duarte, a afirmação do Porto e da região norte perante Lisboa tem sido insuficiente. O presidente da Câmara do Porto acredita que o norte deve afirmar-se. Solicita uma discussão sobre o modelo de desenvolvimento nacional e sugere a possibilidade de um novo referendo sobre a regionalização. A prioridade de Cavaco, quer enquanto Presidente da República ou Primeiro-Ministro, e também em livros ou artigos de jornais, Cavaco repetirá constantemente, eu. O foco de Cavaco Silva em todas as suas ações é proteger o seu legado. Ele representa o centro-direita da mesma forma que Vasco Lourenço simboliza o 25 de abril e de novembro. Ambos acreditam ser o princípio e o fim da nossa vida em comum. Igreja. 25 mil euros para vítimas de abusos.
O Correio da Manhã informa que os pagamentos das indenizações às vítimas de abusos sexuais terão início a meio do próximo ano. Segundo El Mundo, as autoridades de Espanha estão alarmadas com o tráfico de droga no Atlântico. A liderança climática da Europa em perigo. Enquanto os principais exportadores e responsáveis pelas energias fósseis, Trump, Putin e Mohammed bin Salman, na Arábia Saudita, se organizam para obstruir os esforços globais para estabilizar o clima, será que a Europa deseja ficar para trás? Acordo no Senado entre democratas e republicanos encerra a paragem do governo dos Estados Unidos da América. Os 60 votos requeridos foram obtidos para prosseguir com um entendimento que viabiliza o pagamento aos trabalhadores e instituições federais. Mais uma edição da Web Summit, descubra 10 momentos imperdíveis. Esta semana, a Web Summit volta a Lisboa. Segundo a organização, esta é a edição mais ambiciosa desde a chegada do evento à capital portuguesa. Durante 4 dias, figuras proeminentes da tecnologia mundial, políticos e dirigentes de meios de comunicação discutirão tópicos como inteligência artificial, inovação e a função da informação. Benfica em ofensiva. Rui Costa e Mourinho criticam a arbitragem. As águias acreditam que o penalti concedido ao Casa Pia foi mal marcado. Além disso, a vitória do FC Porto em Famalicão e o Sporting que poderá ter 2 ausências para o derby contra o Benfica. Hoje inicia-se o Web Summit em Lisboa, reunindo mais de 900 oradores e 70 mil participantes. O evento, que mantém a inteligência artificial como um dos principais focos, decorrerá até 13 de novembro. A diplomacia do Brasil pretende auxiliar Portugal na redução do racismo e da xenofobia direcionados aos imigrantes. No episódio de Expresso da Manhã, Ana Paula Costa, presidente da Casa do Brasil em Lisboa, é entrevistada por Paulo Baldaia a respeito do aumento dos comportamentos discriminatórios contra brasileiros. Escuta aqui o podcast. A trajetória de Fahima e Sina, da solicitação de visto a desenvolvimento de IA focada na empatia. Um casal do Irão introduziu na Wise World uma plataforma de IA destinada a desenvolver habilidades humanas, revelada na Web Summit. Embora tenha obtido a validação do IAPMEI, isso não foi suficiente para a concessão de vistos. Costa revela aumento da colaboração entre a União Europeia e a CELAC na área da segurança. A 4ª cimeira entre a União Europeia e a CELAC foi assinalada por diversas faltas notáveis, incluindo a da Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, do chanceler da Alemanha, Friedrich Merz, e do Presidente de França, Emmanuel Macron. Uma intervenção japonesa seria justificada por um ataque militar a Taiwan. Num documento conjunto datado de 1972, o Japão reconheceu a República Popular da China como o único governo legítimo da China, momento em que ambos os países estabeleceram relações diplomáticas bilaterais e Tóquio cortou laços com Taiwan. Chegada de Marcelo a Luanda para celebrar a independência. No dia 11 de novembro, entre as 9h00 e as 13h00, terá lugar o ato principal da independência no Memorial Dr. António Agostinho Neto, em Luanda. Início da semana com possibilidade de chuvas intensas e contínuas. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera, IPMA, também emitiu um aviso amarelo para os distritos do Porto, Viana do Castelo, Leiria, Aveiro, Coimbra e Braga, em razão da agitação marítima. Será Trump o responsável por este remexer nuclear? O especialista em direito internacional, Francisco Pereira Coutinho, reconhece que a origem desta crise nuclear se deve a Trump, que iniciou este jogo fundamentado em falsidades. EDP caiu na bolsa. E o CEO decidiu investir 117 mil euros na companhia. Na passada sexta-feira, Miguel Stilwell de Andrade, o presidente executivo da EDP, comprou 30 mil ações da empresa elétrica enquanto o valor dos títulos estava a descer, em resposta negativa do mercado ao recente plano de negócios do grupo.
Festival Nos Alive, em Algés, contará com a presença dos Foo Fighters. A formação liderada por Dave Grohl foi oficialmente anunciada para o Festival de Algés, programado para julho de 2026. Miguel Oliveira diz adeus às corridas. Após 7 anos e 5 triunfos, Miguel Oliveira despede-se ou faz um até já. Além disso, Bernardo Silva permanece no pódio, sendo o terceiro atleta com o maior número de jogos pelo Manchester. Um laço contente. Uma história de amor é narrada por uma gravata. Crónica de Inês Menezes. Guerra nuclear, uma possibilidade ou uma ameaça real? Após longos anos em que o receio de um conflito nuclear parecia deixado para trás, as potências voltam a ensaiar lançamentos de mísseis e a trocar advertências, quando não intimidações. É necessário temer novamente. Proibição de cobrança de portabilidade de número às operadoras. Uma das medidas implementadas é a proibição de as empresas exigirem taxas diretas pela portabilidade aos utilizadores finais que possuem contratos relacionados com os números. Ex-líder da Coreia do Sul incriminado por auxiliar adversário. Yoon, que se encontra na prisão, foi removido do cargo em abril, depois de uma série de acontecimentos desordenados provocados pela rápida implementação da lei marcial a 3 de dezembro de 2024. D. Diniz em destaque nas Jornadas Luso-Espanholas em Leiria. O evento científico foi estruturado em secções que abordam políticas e poderes, dinâmicas sociais, culturas e religiões e também D. Diniz e o seu reinado. COP. A relação especial de Portugal pode ajudar. As afirmações dos principais envolvidos nas notícias transmitidas em tempo real na Rádio Observador. Um laço contente. Uma gravata narra uma narrativa romântica. Crónica de Inês Menezes. Agenda de concertos agendados para 2025 e 2026 em Portugal. Informações essenciais sobre os festivais e concertos programados para os próximos meses. Uma lista constantemente atualizada. Organização das Nações Unidas. Revisão das metas climáticas é necessária devido à sua insuficiência. Os 195 signatários do Acordo de Paris deviam apresentar, este ano, novos objetivos para a redução das emissões. No entanto, apenas 79 países o fizeram antes desta cimeira climática. O restaurante Moagem do Hotel, situado em Viana do Alentejo, inaugura a sua cozinha a lenha. A antiga fábrica de cereais dos Moinhos de Santo António, agora hotel, apresenta mais uma atração ao público. O Moagem Kitchen, que até agora era exclusivo para os hóspedes, irá realizar um jantar especial de Magusto no dia 11. Alerta de tsunami é emitido pelo Japão após sismo de 6,2. Conforme a Agência Meteorológica do Japão, JMA, o tremor teve lugar às 16 horas e 23 minutos, 7 horas e 23 minutos em Portugal continental, a uma profundidade de 10 km, nas águas da província de Iwate. Alentejo, explorando Moura, Amareleja e Mourão. No Jornal da Noite da SIC, o programa Boa Cama Boa Mesa leva os espectadores a explorar o Alentejo. A jornada, que inclui visitas a Moura, Amareleja e Mourão, é guiada por Hélder Correia. Investigação do Vaticano ao Bispo de Cádiz por supostos abusos sexuais a um menor. Rafael Zornoza, o bispo, está a ser acusado de ter abusado de um menor na década de 1990, período em que ocupava o cargo de diretor do seminário de Getafe. Este é o primeiro caso documentado em Espanha envolvendo um bispo como protagonista das alegações. Ataques terroristas no Mali são condenados pela União Africana. O líder da Comissão da União Africana apelou à comunidade internacional para que ofereça uma resposta coerente, coordenada e forte no combate ao terrorismo na área do Sahel.
Nações desenvolvidas precisam investir na transição do combustível fóssil. Segundo Jorge Moreira da Silva, os montantes atuais são insuficientes para auxiliar na descarbonização e na adaptação às mudanças climáticas, especialmente nos países mais vulneráveis. Supremo impede extradição de suposto traficante para a Costa do Marfim, contrariando a relação. Em face da mesma situação, os tribunais superiores em Portugal chegaram a uma conclusão completamente diferente. Segundo a relação, não existe risco de um indivíduo acusado de traficar 2 toneladas de cocaína receber uma sentença de prisão perpétua na Costa do Marfim. Passos Coelho desejava uma geringonça? A imagem sebastiânica que algumas fações da direita ligam a Passos desvanece-se quando ele propõe uma alternativa semelhante àquela que tanto desaprovou quando, há 10 anos, a geringonça lhe retirou o apoio. Comentário de Paulo Vila-Maior. Greve geral. O governo tem dialogado com os sindicatos. De acordo com Mário Mourão, o GT, o executivo tem oferecido sempre a mesma proposta, levando a que resta ir à luta. Armindo Monteiro, CIP, menciona uma banalização da greve. Filipinas. Tufão devastador provoca 4 óbitos e desalojou 1 milhão. Os ventos alcançaram velocidades de até 190 km por hora. A combinação de inundações e detritos resultou em várias fatalidades. As autoridades receiam que o tufão atinja a capital, Manila. O futuro das casas inteligentes já é uma realidade acessível. A associação da tecnologia com a eficiência energética está a converter os lares em Portugal em habitações inteligentes, incentivando a sustentabilidade e a economia. A Endesa desempenha um papel importante neste processo de transformação. A canção de Colin Farrell sobre Macau é uma criação autobiográfica. Ballad of a Small Player foi lançada na Netflix no dia 29 de outubro. A pianista é relembrada pela AIMA e convocada para atualizar documentação. A pianista e professora brasileira Lilia Kopk, que havia sido excluída do registro da agência, é novamente encontrada pela AIMA, permitindo-lhe assim renovar a sua autorização de residência. Lilia reside em Portugal há 38 anos. O abandono de iniciativas prejudica os objetivos de biodiversidade. De acordo com os cientistas, esta falha pode pôr em risco o avanço prometido em eventos como as conferências da Organização das Nações Unidas, COP, uma vez que uma recuperação ecológica substancial pode levar décadas. Em Lisboa, o cozido à portuguesa é preparado de acordo com a tradição nestas tascas. Este prato reconfortante, típico dos meses mais frios, combina numa única travessa as melhores carnes e enchidos de origem nacional. O cozido à portuguesa é confeccionado nestas 8 tascas de Lisboa conforme a tradição exige. TikToker jovem é morta por jihadistas no Mali, alegaram que colaborava com o exército. O irmão da vítima contou, fuzilaram-na na Praça da Independência de Tonka, levaram-na de moto até lá. Eu estava no público. Pediatria. A urgência do Porto que pode servir de modelo para Lisboa. Salas de triagem da urgência pediátrica integrada no Porto. Acordo de paz entre Tailândia e Camboja é suspenso. Embora o Camboja tenha assegurado um compromisso inabalável com a paz, as autoridades de Phnom Penh não fizeram comentários sobre a explosão da mina. – 77 indivíduos acusados de tentativas de reverter eleições recebem perdão de Trump. O presidente, além de seu círculo íntimo, concedeu perdão a vários militantes republicanos que participaram da tentativa de alterar o desfecho das eleições presidenciais de 2020. Lamine Yamal é o alvo de mais de 50% das mensagens racistas na Liga Espanhola.
FC Barcelona e Real Madrid lideram em mensagens racistas, com o cenário a agravar-se durante os clássicos. O Facebook destaca-se como a plataforma que mais remove este tipo de conteúdo. Quem escreveu "Diz-me o que comes, dir-te-ei quem és". Na verdade, o aforismo é atribuído a Jean Anselm Brillat Savarin, 1755 e 1826, o pai da gastronomia moderna, e aproveito para conhecer a receita de galinhola de Aquilino Ribeiro, que era caçador. Vitória dos Celtics é marcada por Neemias Queta com 8 pontos. O poste português não só anotou 8 pontos, como também apanhou 6 ressaltos, sendo 4 ofensivos e 2 defensivos, além de realizar um desarme de lançamento. Profissionais discutem práticas sustentáveis em Guimarães. A ênfase estará em investigar possíveis sinergias entre energia, alimentação e mobilidade. Arte Digital retorna à Trafaria com o Festival Perifera. A iniciativa Perifera, promovida pela plataforma Nova IAT, Instituto de Arte e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa, surge em colaboração com a Câmara Municipal de Almada. Carpintaria em Amarante foi consumida por incêndio. O fogo não causou feridos nem destruição em outros edifícios. Guia ilustrado sobre algas da costa portuguesa é lançado pela Universidade de Coimbra. O guia, que foi desenvolvido por Lionel Pereira, docente da Universidade de Coimbra, faz um inventário e fornece detalhes sobre as principais macroalgas da costa atlântica continental de Portugal. Celebrações da independência de Angola contam com 10.000 convidados. Para assegurar a ordem pública, foram destacados aproximadamente 4.000 agentes das forças de segurança. O GT e CGTP enfrentam críticas da Confederação do Turismo pela greve geral. Este sábado, o secretário-geral da CGTP anunciou a greve geral. Nigéria. Grupos extremistas em confronto resultam em 200 fatalities. Um ex-membro do Boko Haram confirmou à AFP o total de mortos do ISWAP. Um filme em estreia, 3 documentários e 8 séries. Rua Sésamo estreia na Netflix nesta segunda-feira, 10 de novembro. Confira na fotogaleria as outras estreias da semana. Ministério Público solicita condenação de 8 indivíduos por tráfico e exploração de migrantes. Dentre os 8 indivíduos que o Ministério Público propôs a condenação, 6 são originários da Roménia, um da Moldova e o restante de Portugal. A corrupção ocorre igualmente no setor privado? Qual é a penalização prevista para a corrupção no setor privado? Para discutir esta questão, o episódio de Anatomia da Fraude conta com a presença de João Matos Viana, sócio da Moraes Leitão. Tarefa: Retorno à vida. Após enfrentarmos o tormento vivido por cada um dos personagens, Tarefa proporciona uma leve perspectiva de esperança diante das duas dimensões do mal, que são o humano, violência, e o natural, doença. Anitta argumenta que os mais abastados devem contribuir com mais impostos. Se tiver de pagar mais, farei sem preocupações. A cantora brasileira sustentou a necessidade de uma tributação aumentada para os super ricos, solicitando, na qualidade de cidadã, que o governo utilize essas receitas para finalidades justas. Comportamentos depreciativos na Assembleia da República. Existem circunstâncias que requerem mais do que investigações. Na sua carta aberta endereçada ao Presidente da Assembleia da República, a investigadora Sofia Serra Silva defende que a proteção da dignidade parlamentar não deve estar sujeita à interpretação do contexto. Trump divulga informação errônea sobre financiamento a Obama.
Durante o fim de semana, Trump criticou a legislação que ficou informalmente conhecida como Obamacare. Consórcio solicita novo adiamento da oferta pela Azores Airlines. A Neutur MS Aviation já criticou uma suposta atitude obstrutiva da SATA ao impedir o diálogo entre os trabalhadores e o consórcio. Sete questões e respostas acerca do escândalo da BBC. A alteração do discurso de Trump foi a gota de água numa sequência de controvérsias que têm inquietado a estação. As demissões suscitam incertezas em relação ao futuro e ao modelo de financiamento, mesmo após o pedido de desculpas. Em Portugal, onde a pressão sobre os árbitros é prioritária, e não a melhoria, o Benfica revela-se forte nas votações, enquanto os jogadores estão sob tensão. Examinamos o futebol do fim de semana, desde a dificuldade em gerir as partidas do Benfica, à adaptabilidade com a bola do FC Porto, sem esquecer a confiança excessiva de Diomande no Sporting, além do espetáculo de golos no Estoril Praia Aroca. Consórcio solicita extensão do prazo para submeter proposta de privatização da Azores Airlines. Este já é o segundo adiamento para a entrega de uma proposta. O consórcio Neutur MS Aviation, sob a liderança de Tiago Raiano e do gestor Carlos Tavares, ex-presidente executivo da Stellantis, é o único concorrente aceito no relatório final do júri. O grupo pretende prorrogar o prazo até 24 de novembro. Governo utiliza a plataforma da Web Summit para temas das finanças à educação. A 10ª edição da Conferência Tecnológica em Lisboa contará com a presença de 3 secretários de Estado e 5 ministros. Assegurar acesso antecipado a cuidados hospitalares especializados. Cristina Gavina, que ocupa a presidência da Sociedade Portuguesa de Cardiologia, advoga a reestruturação do percurso do paciente cardiovascular entre os centros de saúde e os hospitais. É necessário aumentar o investimento na prevenção e no diagnóstico atempado. Nova Delhi. 8 mortos e 11 feridos em explosão de carro. A explosão ocorreu num veículo que estava estacionado nas proximidades do Monumento Forte Vermelho. Residentes relataram um forte estrondo e as autoridades iniciaram uma investigação sobre as causas do incidente. Entre as sugestões do Chega para o Orçamento do Estado estão a proibição de financiar mesquitas e a limitação de apoios a imigrantes. O partido liderado por André Ventura apresentou 610 propostas de modificação ao Orçamento do Estado para o ano seguinte. As pessoas com perturbações mentais são mais propensas à violência. Ao discutir um crime violento, é comum que se associe a uma possível doença mental do indivíduo suspeito. Esta noção reflete a realidade ou está mais ligada às nossas percepções pessoais? Desejo motivar as pessoas a saírem para lutar. Entrevista com Ian Tirsen antes do regresso a Portugal. Antes dos concertos no Porto, na terça-feira, e em Lisboa, na quarta-feira, o músico francês Ian Tirsen conversou com a Blitz, afirmando que quer ver todos de pé e a dançar, desafiando as expectativas que muitas vezes surgem em torno dos seus espetáculos, seguramente marcados pelas canções suaves que compôs para filmes como O Fabuloso Destino de Amélie. Tirsen opta pela energia física da eletrónica em fervor. E a luta. Trump instiga republicanos a reformular o mapa dos Estados Unidos da América e a redefinir a influência, a estratégia para assegurar o domínio do Congresso em 2026. O principal intuito de uma intensa onda de reconfiguração dos círculos eleitorais é assegurar mais assentos na Câmara dos Representantes e, por consequência, aumentar as chances de alcançar maioria. Nos Estados Unidos, os contornos dos círculos eleitorais são estabelecidos a cada 10 anos, após a realização do censo. Neste ano, a meio da década, os republicanos, sob pressão do presidente, iniciaram uma iniciativa extraordinária para alterar o sistema.
Governo utiliza a plataforma da Web Summit, abrangendo as áreas das finanças e da educação. 5 ministros e 3 secretários de Estado irão marcar presença na 10ª edição da Conferência Tecnológica em Lisboa. Retrato de D. José, que estava perdido, é recuperado e exibido pela Universidade de Coimbra. A peça foi comprada por 7.000 euros em um leilão da Sotheby's, na França. A pintura, criada por Domènec Duprat, artista da corte de D. João V, passou por restauro na Universidade de Coimbra. Conflito híbrido. Portugal tem conseguido evitar, mas por quanto tempo? Bruno Cardoso Reis alerta, Kiev encontra-se, em negação, face aos progressos russos em Pokrovsk. Moscovo intensifica o discurso da guerra híbrida contra a Europa. E o pragmatismo comum entre Trump e Al-Sharaa. Lajes. Iniciaram-se pedidos de adiantamentos pelos trabalhadores. Na segunda-feira, os trabalhadores podiam fazer pedidos de adiantamento nos balcões da Segurança Social em Angra do Heroísmo ou na Praia da Vitória. Docente enfrenta julgamento por 25 delitos de abuso de menores. No despacho de pronúncia, o magistrado de instrução criminal avaliou que o arguido sempre teve conhecimento das idades das vítimas e atuou com a intenção definida de forçar à realização dos atos sexuais. A proibição das festas de aniversário pela escola. Um agrupamento escolar optou por impedir a presença dos pais nas celebrações de aniversário no espaço da aula e na distribuição do bolo. Esta decisão suscitou controvérsia e já deu origem a uma petição. Aguiar Branco, respeito não é liberdade de expressão na AR. Após o deputado do Chega Filipe Melo, alegadamente, ter proferido comentários racistas à deputada do PS Eva Cruzeiro, surgem as declarações de Aguiar Branco. Próxima paragem, Oriente, a Natixis traz a sua energia a Lisboa. A partir de agora e até ao dia 13 de novembro, a Natixis em Portugal irá promover uma ação de marca especial em Lisboa, no âmbito da Semana do Web Summit, o maior evento tecnológico da Europa. Advogado nomeado pelo Estado enviou missiva a Sócrates e prosseguirá na sua defesa. Enquanto não for dispensado, estarei presente no tribunal. José Manuel Ramos comparecerá esta terça-feira nos Tribunais Criminais de Lisboa para mais uma sessão do julgamento da Operação Marquês. O ex-primeiro-ministro solicitou à juíza responsável pelo caso que ponha fim ao que considera ser um espetáculo degradante, de ter um advogado que não escolheu. Conferência Episcopal considera estender o prazo para indemnizações. No final de setembro, a CEP revelou ter aprovado 77 dos 84 pedidos de indemnização financeira relacionados com abusos sexuais na Igreja Católica. Quem está no topo do ranking de propostas de alteração? Na Assembleia da República, foram submetidas 2.100 propostas de alteração ao Orçamento do Estado pelos partidos. Durante esse processo, Miranda Sarmento apoia tanto José Luís Carneiro como António José Seguro. Octogenário desaparecido em Sabrosa é encontrado vivo pela GNR. Na manhã desse dia, o homem foi avistado pela última vez quando se dirigia para apanhar cogumelos silvestres nas proximidades da aldeia de Fermentões. A IA deve ser uma ferramenta de empoderamento das pessoas, e não de substituição. Nesta segunda-feira, a KPMG revelou os resultados do CEO Outlook 2025 a nível nacional, um inquérito que já alcançou a sua 6ª edição. Alunos brasileiros em Coimbra têm a possibilidade de regularizar a sua situação na AMA da universidade. O posto avançado da AMA é o único existente numa universidade. No entanto, a agência tem estado em negociações com outras instituições de ensino superior para expandir este serviço.
Michelle Obama critica projetos de Donald Trump na Casa Branca. A ex-primeira-dama dos Estados Unidos da América expressou desaprovação em relação às obras e demolições que Donald Trump pretende realizar na Casa Branca. O presidente planeia edificar um salão de baile que custará mais de 250 milhões de euros. Seis indivíduos movem ação legal para forçar Ventura a remover cartazes. Integrantes da comunidade cigana interpuseram uma ação judicial contra André Ventura, requerendo a remoção imediata de cartazes que contêm a mensagem: "Os ciganos têm de cumprir a lei". Os responsáveis pela queixa acreditam que os cartazes, afixados em diversos concelhos, estigmatizam e menosprezam a comunidade cigana. Greve geral. O diálogo é essencial para que os acordos se concretizem. Ana Mendes Godinho considera a proposta de modificação das legislações laborais como um retrocesso civilizacional, apontando para uma ministra que não escutou os sindicatos. A UGT e a CGTP são meros instrumentos dos partidos? Detido homem por posse de armas proibidas e coquetel Molotov. A PSP indica que, após ser apresentado às autoridades judiciárias, lhe foi imposta a medida de coação do termo de identidade e residência. Canadá vende mais de 5% da EDP no seu fundo de pensões. Foi divulgada esta segunda-feira a venda de 224 milhões de ações, num dia em que as ações da empresa elétrica tiveram uma recuperação parcial após as acentuadas perdas decorrentes da apresentação do plano de negócios. Desconfie, se encontrar na BBC. Alberto Gonçalves faz uma análise sobre o escândalo atual na BBC, que resultou na saída de 2 altos dirigentes. A operação policial mais mortífera já registrada no Brasil revelou sérias lacunas na investigação. Com mais de 100 mortos, ausência de líderes detidos e evidências contundentes de execuções, a ação policial que o governo do Rio de Janeiro classificou como um êxito enfrenta agora severas críticas tanto a nível nacional como internacional. Participação de até 5,4% na EDP será vendida pelo Fundo de Pensões do Canadá. O Canada Pension Plan, um dos maiores fundos de pensões do mundo. Sindicatos desafiam governo com greve geral sem diálogo. Antes do término das negociações, CGTP e UGT proclamam greve geral. Colocam em risco a concertação social e levantam a questão da necessidade urgente de uma reforma laboral no país. E será que Gouveia e Melo se encontram envolvidos numa confusão política? Um discurso de Trump, saídas de pessoal e a possibilidade de um processo de milhões. O que está em jogo na controvérsia que perturba a BBC? A BBC encontra-se no epicentro de uma crise interna após a decisão de transmitir, sem cortes, um discurso de Donald Trump durante uma visita oficial ao Reino Unido. A emissão gerou críticas de parcialidade, resultou na saída de responsáveis editoriais e abriu a porta a um eventual processo milionário contra o canal. A direção da BBC argumenta que seguiu critérios jornalísticos, mas a controvérsia está a provocar tensão dentro da estação e pressão política externa. Ventura afirma que apenas removerá cartazes caso haja ordem judicial. Ventura declarou que, caso o tribunal opte pela remoção dos cartazes, enviará uma mensagem extremamente errada ao país em termos democráticos. O shutdown dos Estados Unidos da América terá chegado ao seu término? Neste episódio, discutimos o entendimento alcançado pelos senadores sobre o financiamento federal para o ano vindouro. Abordamos também a quantidade de visitantes da única loja física da Shein. Exploramos a Web Summit em Lisboa e concluímos com a potencial criação do primeiro criptobanco do país. Avião pequeno que transportava provisões para os afetados pelo furacão Melissa na Jamaica cai na Flórida. No final de outubro, a ilha caribenha foi impactada pelo furacão Melissa. Mobi apresenta providência cautelar para impedir a eliminação de ciclovia em Gaia.
Menezes afirma que é impossível, patético, bizarro, errado ter ciclovias em centros urbanos como Porto ou Gaia. Justifica a sua posição ao dizer que não há espaço, enquanto reverte 2 vias para a Avenida da República. Pedro Fatela, é claro que temos um problema de qualidade na arbitragem, António Silva não afirmou nenhuma inverdade. O Casa Pia empatou com o Benfica. José Mourinho responsabiliza a arbitragem, enquanto o Sporting triunfou sobre o Santa Clara com um golo originado de um canto bastante controverso. Marcelo e Almirante, tensão antiga de 4 anos reemergiu. O presidente elogiou o desempenho de Gouveia e Melo em Pedrógão e endossou a seleção para a Task Force, mas a situação deteriorou-se durante a pandemia. Marcelo terá procurado impedir que fosse Sema e também candidato à presidência. Gouveia e Melo aponta falhas ao governo, não possui a mais pequena noção das prioridades em defesa. No seu livro As Razões, o candidato à presidência argumenta que a recusa de 13 militares em participar numa operação no navio Mondego foi um último ato do PREC nas Forças Armadas. Falência da Oi é decretada por Tribunal Brasileiro. A Oi atingiu o seu limite. A falência foi oficialmente declarada. Ucrânia é afastada da União Europeia devido à corrupção. Segundo Vítor Gabriel Oliveira, a busca realizada ao empresário próximo de Volodymyr Zelensky compromete a posição do país e a liderança do presidente ucraniano, mas ressalta, as instituições estão a operar. Agora é teu, dar visibilidade a narrativas genuínas. A Huawei apresentou a iniciativa Torná-lo Possível, agora é teu. Madalena Cabrita, gestora de relações públicas da Huawei, discorre sobre a forma como a iniciativa reposiciona a tecnologia em relação às novas gerações. André, ex-príncipe, e Sarah Ferguson enfrentam risco de prisão e expulsão do Reino Unido. Com a perda dos títulos reais, o irmão de Carlos III e a sua esposa podem agora ser alvo de acusações criminais. Eurico Brilhante Dias contesta Montenegro e acusa o PM de desviar atenções em relação à legislação laboral. O líder da bancada do PS critica as afirmações do primeiro-ministro, que afirmou que a greve geral apenas beneficia os interesses do PS e do PCP. Isto é uma falta de respeito pelo GT. Existem muitos sociais-democratas na sua liderança, sublinha Eurico Brilhante Dias. Zelensky solicita sanções em relação a investigações que envolvem um amigo. A operação está centrada em alegações de corrupção envolvendo instituições públicas e tem como alvo um ex-parceiro comercial, que se encontra em exílio na Áustria. O presidente da Ucrânia exige rigor nas penalizações. Controle de fronteiras é prolongado pelos Países Baixos. A medida é justificada pelo governo em funções devido ao risco que representa para a segurança interna e a ordem pública. As verificações concentram-se nas fronteiras com a Alemanha e a Bélgica. Descolonização, um processo em andamento. Um filme documental que aborda o colonialismo e a reentrada de Portugal nas suas limitações territoriais, visto pela perspectiva de quem experienciou o sistema. Fim da concessão da volta antecipada pela Federação de Ciclismo. A decisão abrange igualmente a volta ao Alentejo e a volta a Portugal do futuro, que faziam parte da concessão. A FPC menciona um incumprimento reiterado das obrigações contratuais e de pagamento. Trump, $1.000 milhões e BBC, o caso que revelou lacunas editoriais e reacendeu o debate acerca da importância da televisão pública britânica. A televisão estatal enfrenta uma das mais significativas crises editoriais da sua história recente. Um documento interno indicou que o programa de investigação Panorama alterou a sequência de um discurso de Donald Trump, dando a entender a existência de uma frase contínua que na verdade não existia.
Este episódio levou à saída de 2 altos dirigentes, a uma investigação por parte da entidade reguladora e a uma ameaça de ação judicial com pedido de compensação pelo presidente dos Estados Unidos da América. A 10ª edição da Web Summit em Lisboa é marcada pela predominância da inteligência artificial. No primeiro dia da conferência, destacou-se o alerta de Paddy Cosgrave sobre o progresso tecnológico da China e a vontade do governo português em posicionar a nação como um centro global de inovação, evidenciando como a IA está a reconfigurar as prioridades nas esferas política, económica e cultural. Azores Airlines, prazo adiado até 24 de novembro, é aceito pelo júri. A decisão do júri, à frente do qual se encontra o economista Augusto Mateus, ocorre após o consórcio New Tour MS Aviation ter pedido uma extensão do prazo para apresentar a proposta de aquisição da companhia. Portugal é apresentado pelo MN como um modelo para superar os nós da história, enfatizando a ligação com Angola. O responsável pela diplomacia afirmou que Portugal foi capaz de superar uma etapa que poderia ser extremamente traumática, na sua relação com os países lusófonos. O Web Summit inicia com Sharapova e novo Charlie Chaplin. Ao lado de Khaby Lame, o TikToker que conta com 161 milhões de seguidores, Paddy Cosgrave, CEO da Web Summit. Maria Sharapova espantada com a evolução tecnológica no ténis. Após ter abandonado a prática desportiva há 5 anos, tenho achado fascinante observar a mudança, destacou. Embaixador afirma que a relação entre Portugal e Angola é fundamentada na igualdade e no respeito recíproco. Francisco Alegre Duarte realçou a proximidade e a percepção do valor da presença de Portugal em Angola. Suspensão de sanções é prolongada pela visita discreta do presidente sírio à Casa Branca. Revogar completamente as sanções dos Estados Unidos da América à Síria é uma das prioridades de Ahmed al-Sharaia, decisão que depende unicamente do Congresso dos Estados Unidos da América. O encontro revelou-se menos visível do que o habitual. Diplomata exalta a ligação entre Angola e Portugal. Francisco Alegre Duarte, prestes a finalizar o seu mandato, declarou que tem sido uma honra servir em Angola. Lusa, informações acerca de rescisões são consideradas simplistas. Uma das sugestões em discussão é a implementação de programas de formação destinados à requalificação dos trabalhadores. Presidente sírio faz visita discreta à Casa Branca, adiando a suspensão das sanções. A revogação total das sanções dos Estados Unidos da América à Síria é uma das prioridades de Ahmed al-Sharaia, uma decisão que compete exclusivamente ao Congresso dos Estados Unidos da América. O encontro teve um caráter mais reservado do que o normal. Paulo Rangel discute a histórica ligação de Portugal com Angola. Paulo Rangel fez elogios a Marcelo pela recuperação da relação entre Angola e Portugal. Primeiro passo para a pena de morte de terroristas é aprovado. O projeto ainda necessita dos votos para uma segunda e terceira leituras antes de se transformar em lei. Márcia, a beleza reside na falha. A palavra beleza tem sido frequentemente associada à música de Márcia, com grande probabilidade, será utilizada para descrever o espetáculo que a artista portuguesa realizará na quarta-feira no CCB, em Lisboa, onde apresentará ao vivo as faixas de Ana Márcia, contando com a participação dos 3 convidados do álbum, Catarina Salinas, dos Best Use, Jorge Palma e Sérgio Godinho. Dois feridos em Guimarães devido a incêndio. O alerta para o incêndio foi emitido às 19h30. FC Porto enfrenta processo devido a incidentes na partida contra o Sporting.
Durante o primeiro gol do FC Porto em Alvalade, houve uma quebra de vidros na barreira de proteção na área dos adeptos visitantes, resultando em ferimentos para 17 adeptos do Sporting. Salários de controladores de tráfego aéreo sob ameaça de Trump. Trump indicou que sugeriram um bónus para aqueles que mantiveram os seus empregos durante a paralisação. Campanha da Organização das Nações Unidas visa apoio a refugiados durante o inverno. O Acnur assegurou que este constitui um dos períodos mais significativos de angariação de fundos para a agência. Kiev declara vitória na proteção de Pokrovsk contra a ofensiva russa. A Rússia visa isolar Pokrovsk e as localidades adjacentes a norte, sul e leste, sufocando as rotas de fornecimento. Vereadores do PS solicitam ajuda para a família de um cani. Os vereadores também pedem que seja investigada a razão pela qual a Câmara nunca atribui número de segurança social à vítima.